Especial de domingo volta a falar sobre a grave situação de desnutrição do povo Yanomami. A gente conversa agora com Larissa Rodrigues, doutora em energia pela USP, pesquisadora do Instituto Escolhas. Ela se dedica ao estudo do impacto do garimpo ilegal. André Trigueiro participa dessa conversa. André, pode abrir os trabalhos e boa noite a ambos. Bem-vinda, Larissa. Boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Larissa. Bom, a Larissa cuida dos assuntos que a gente precisa pragmaticamente enfrentar daqui para frente, que é como impedir que a legislação brasileira seja tão frouxa na comercialização de ouro clandestino, que uma lei de 2013 permite que qualquer pessoa leve ouro para uma instituição credenciada e ateste de boa-fé que a origem é legal, está resolvido o problema, Larissa. O Instituto Escolhas, que você integra já há muitos anos, vem defendendo uma mudança sem sucesso nessa lei. O que falta para isso acontecer? Por que o Brasil ainda é o país da farra, da comercialização do ouro, que acaba legitimando a ação clandestina de garimpeiros e, por vias indiretas ou diretas, essa crise humanitária com os Yanomamis? Bom, boa noite, André. É um prazer estar aqui com vocês. De fato, a gente está vivendo num país da farra aí do ouro, né? E não é à toa que as coisas são assim, né? A gente tem uma legislação, como você comentou, que é de 2013, e ela tem alguns dispositivos que ela não só faz com que a comercialização do ouro no Brasil não tenha controle nenhum, como ela tem dispositivos que incentivam o crime. E o que a gente precisa fazer, né? Como a gente precisa acabar com isso. Isso é feito com vontade política, né? Nos últimos 4 anos, a gente teve não só um governo que deixou de fazer o que precisava em termos ambientais e de controles aí de atividades ilícitas na Amazônia, mas incentivou essas atividades. Tanto é que a gente está vendo essa crise humanitária nos Yanomami. E a gente sabe... só para todo mundo ter uma ideia, que a expansão do garimpo está dentro de terras indígenas, inclusive a da Yanomami, ela aconteceu com muito mais intensidade nos últimos anos. E principalmente de 2020 para 2021, a gente viu um número que nunca tinha sido visto de crescimento nessas áreas. Então, de fato, a gente não tinha um momento... um governo que a gente pudesse dialogar para fazer essas mudanças que foram incluídas na legislação brasileira pelo interesse dos lobbies garimpeiros que criaram uma cena de crime perfeito, que basicamente hoje na lei, qualquer garimpeiro ou qualquer pessoa que trabalhe na indústria de garimpo pode vender ouro preenchendo um formulário em papel, onde precisa constar o nome, a grama do ouro e diz de onde vem o ouro. Agora, tá certo que se essa pessoa tirou o ouro ilegalmente da terra indígena Yanomami, ela não vai dizer isso no papel. Ela coloca qualquer informação no papel, vai colocar lá um número de lavra legal e a empresa que compra esse ouro, que por lei é uma instituição que faz parte do sistema financeiro, ou seja, uma distribuidora de título e valor mobiliário, se ela guardar esse papel no escritório dela, a lei vai garantir que toda essa operação foi feita de boa fé. Não existe checagem, não existe nenhum controle. Ou seja, toda essa comercialização de ouro do garimpo é feita na palavra, na boa fé dos envolvidos, que a gente está vendo que de boa fé não tem nada. Então, como a gente pode fazer essa mudança? Pelo Congresso, já tem um projeto de lei que está em tramitação, que foi inclusive protocolado pela deputada Joênia Wapichana, que agora é presidente da FUNAI, que diz como que é o passo a passo para a gente controlar a cadeia do ouro, com um sistema de rastreabilidade, para saber a origem. Agora, diante dessa farra aí de fato que a gente está vendo na comercialização de ouro, em todos os impactos que estão na Amazônia, a gente poderia fazer isso de imediato, pela gravidade da situação, por meio de uma medida provisória também, porque é isso, essas regras, novas regras, né, de controle, começariam a valer imediatamente e dariam um tempo aí para o Congresso debater os meandros e os detalhes para ela ser transformada em lei. Larissa, segundo o ex-ministro Raul Jungmann, né, que é presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, metade da produção de ouro é ilegal, né? Queria saber se isso coincide com o levantamento de vocês e de que valor, né, quanto em dinheiro isso representa.
Exato, esse dado, inclusive, é de um levantamento que a gente fez aqui, é o dado mais atualizado, né, que é um dado para 2021. Em 2021, a gente teve, infelizmente, um ano recorde de indícios de ilegalidade no país. Foram 53 toneladas, isso é mais da metade da produção nacional. E para a gente ter uma ideia de quanto que isso vale, é mais ou menos 2,5 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de uma cifra muito alta. E aí você perguntar, mas onde é que está essa maior parte aí dessa ilegalidade? De fato, está na Amazônia, tá? Então, a gente vê principalmente Pará, Mato Grosso, fazendo a comercialização desse ouro aí com indícios de ilegalidade. Só para todo mundo ter uma ideia, de 2020 para 2021, que foi quando a gente também viu um grande crescimento de garimpagem dentro de terra indígena, foi o ano que a gente vê esse crescimento do indício de ilegalidade mais acentuado. Foi um aumento de 25% de 2020 para 2021, ou seja, é muita coisa. Mais de 2 bilhões de dólares. Ô Larissa, sabe o que é absolutamente estarrecedor nesse dado? É que muitas pessoas, inclusive que nos assistem agora e que nos últimos anos, não apenas nos últimos 4 anos, compraram joias, aliança, pulseira, anel, brinco, compraram adereços, indumentárias, folheadas a ouro ou de ouro maciço, seja qual for o quilate, mercúrio, e da crise humanitária dos Yanomamis. Isso é uma coisa absurda. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é se os importadores de ouro do Brasil, sabendo dessa bagunça, dessa farra monumental, dessa frouxidão na checagem da origem desse ouro, não poderiam ou não deveriam ter os seus protocolos éticos de discriminar o ouro do Brasil. Quer dizer, qual é o papel do importador num momento grave como esse? Sem dúvida, isso é fundamental e até que para todo mundo saber, esse ouro que sai do Brasil, da Amazônia e até de outros lugares, quando ele chega no mundo, basicamente ele vai para o setor de joias, tá? Então, assim, mais da metade aí do que é consumido de ouro no mundo está no setor joalheiro, depois a gente tem os bancos. Então, só até para ficar claro, aquele uso, né, que a gente vê em celular, em aplicações industriais, ele é muito pequenininho. A maior parte desse ouro que está sendo extraído da Amazônia vai para a joia e vai para o setor financeiro, para os bancos centrais. Esses importadores, a gente está falando de grandes economias, tá, que compram ouro do Brasil. Canadá, Suíça, Reino Unido, países europeus, né, Alemanha, Bélgica, Itália, eles não têm checagem do ouro que estão comprando do Brasil. Eles não têm uma diferenciação, não têm um protocolo, não têm um sistema de rastreabilidade. Ou seja, de fato que está saindo do Brasil, o ouro que sai está misturado, legal e ilegal. A gente sabe que mais da metade é ilegal, ou seja, todo mundo que compra ouro do Brasil tem pelo menos 50% de chance de estar comprando um ouro manchado com sangue indígena, com desmatamento e contaminação por mercúrio. Inclusive, existe uma lei na União Europeia que já é válida, né, está vigente, que é para minerais de conflito, onde se encontra o ouro. Nessa lei, em tese, esses compradores europeus deveriam monitorar os seus fornecedores de ouro para que não incentivar, né, conflitos e não fazer a compra de áreas de alto risco. E eles têm, inclusive, uma lista ali indicativa de países que têm mais risco. O Brasil, por exemplo, não está nessa lista. Então, a gente está vendo uma crise humanitária acontecendo no país. Essa situação também é grave para outros povos indígenas. A gente tem muitos conflitos, muitas mortes acontecendo na Amazônia por conta da garimpagem, por conta da ilegalidade. Mas, ainda assim, esses países não enxergam ou não querem enxergar isso de forma formal, porque não adianta dizer, né? Por exemplo, a gente às vezes vê algumas manifestações que são positivas, mas não quero mais, não iremos mais comprar ouro de terra indígena, que é o que disse, inclusive, as refinadoras suíças ano passado. De fato, como pode comprar ouro de terra indígena porque é ilegal? Mas então como é que ela vai comprovar que não está comprando ouro da terra indígena? E elas precisam estabelecer esses protocolos de comprovação de origem. Por quê? Porque as empresas que tiram o ouro de forma responsável, que estão dentro da lei, elas já têm tudo monitorado. Então, elas cumprem com qualquer requisito que se venha a adotar no mercado. Agora, é isso que é necessário para inibir quem não está fazendo a sua parte, quem está no mundo ilegal. Então, o que a gente precisa? Do controle interno do Brasil, porque senão é uma farra mesmo que a gente tem hoje, mas os mercados importadores precisam cobrar, porque praticamente
todo o ouro do Brasil exportado, tá? Ele não fica aqui, ele de fato está indo para essas grandes economias. Larissa, dá para explorar ouro sem impactar negativamente uma comunidade indígena, sem provocar desmatamento e sem contaminar o meio ambiente com mercúrio? É possível, tá? Tanto é que a gente tem operações no Brasil que estão fora da Amazônia, que estão longe tanto de terras indígenas, comunidades de conservação, sem usar mercúrio. Então, a gente está falando do quê? De uma mineração organizada, industrial, que vai ter um licenciamento ambiental mais rígido, que vai ter capacidade financeira de arcar com todas as compensações e cuidados ambientais e sociais. Isso é possível. Agora, infelizmente, essa não é a realidade da garimpagem que a gente tem visto na Amazônia. E eu falo muito da Amazônia porque, de fato, o garimpo está na Amazônia. É o locus, né, da onde essa atividade acontece. E esse garimpo não tem essa responsabilidade. Esse é o garimpo que usa o mercúrio. Então, é possível você ter uma mineração industrial, organizada, que siga com as regras do jogo, que é a lei. Então, essa é a discussão. A gente precisa seguir com a lei e, infelizmente, também isso tem que ser dito, a lei hoje, para o garimpo, ela é muito branda, tá? Você não tem nenhum tipo de controle trabalhista, licenciamento ambiental municipal, porque a gente sabe que essas instituições no município não têm a capacidade de fazer isso de forma correta, ou seja, vira aí uma farra de emissão de licenças. Então, a gente precisa reformar isso e precisa deixar a regra rígida, bem feita para todo mundo, porque senão a gente não vai sair dessa situação que a gente vê hoje, porque inclusive o debate que se tem é, o governo está se comprometendo a tirar os garimpeiros das terras indígenas, mas a gente tem que ter um ambiente para que eles não voltem. E se a gente continuar tendo brechas regulatórias, benefícios na lei, ou situações de crime perfeito, né, como essa questão da boa-fé do ouro, você vai tirar os garimpeiros num dia, eles vão voltar no dia seguinte. Então, a gente tem que ter, de fato, uma regra rígida para todo mundo, porque aí sim você consegue organizar a atividade. Larissa Rodrigues, muito obrigada pela sua participação aqui no Especial de Domingo. André Trigueiro, valeu, companheiro. E a gente valeu, a gente teve o André Trigueiro ao vivo, agora a gente vai ter no Cidades e Soluções, porque chegou a hora do programa, o assunto de hoje